a minha vida mudou. Então, a minha profissão está muito mais significativa. E a minha vida pessoal, assim, nossa, nasci novamente. Hoje eu sou uma outra Fabiana, com uma outra cabeça, um outro pensamento. Mágico, é encantador. Ele realmente vem na alma. Hoje, assim, eu vejo o quanto eu evoluí por tudo isso. Relacionamento com a minha mãe foi uma coisa, assim, fantástica. É visível, a todos aqui em casa até percebem. Eu dei um up, assim, com certeza. A gente estava fazendo as coisas por obrigação, agora estou fazendo por prazer. Onde você coloca a sua atenção, você cria a sua realidade, né? Então, pensando no que é aplicável isso, em tudo que a gente quer, né? O que eu tenho que entender isso e fulano não vai entender? Por que eu tenho que me ajeitar psicologicamente nesse sentido e ciclano não? E na visão sistêmica eu consegui entender realmente assim que sou eu que estou me trabalhando, né? Não adianta eu querer trazer uma leva comigo também. Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda para as nossas aulas, as 4 chaves de cura dos nossos relacionamentos. E eu quero pedir permissão para entrar na sua casa. Eu estou daqui da minha casa e agora estou aí com você. Sim, olha só que a comunicação, o que a pandemia nos presenteou, né, nos deu a amplitude das comunicações, e agora este curso vai direto para você aí na sua casa, algo que era tão raro, tão precioso para os meus alunos terem, agora está aí fácil na sua mão. Então vem cá comigo, vamos abrir estas aulas, estas 4 chaves de cura dos nossos relacionamentos. Tá pronto? Tá pronto para olhar, para receber algo muito precioso? Então se prepara, senta, respira e fica este tempo para você. Se tiver alguma coisa para desligar, vai lá, desliga, pega a tua aguinha, pega teu bloco de notas e fica aqui, que vale a pena. Cada passo é importante, ele está todo, é feito passo a passo essa aula para você. Muito bem, então, quero que você me conheça, eu sou Fernanda Lenz Ravanello, eu sou filha de Martin Thomas e Lúcia Lenz, meus pais, né? Estão aqui, olha só, eles vieram aqui para a aula junto conosco, né? Eu sou casada há 22 anos com o Luciano e nós temos a Carolina e a Ana Stephanie, 2 gatinhas lindas, os nossos presentes da vida, né? E é isso que eu faço aqui. Esse é meu trabalho, né? Eu apresento recursos aplicáveis para a nossa vida, fáceis, muito... você aprende e já sai fazendo. E esses recursos oferecem uma liberdade para você tomar ele e aplicar, achar a melhor forma de aplicar na sua vida, viver melhor e aprender a como se relacionar. Este curso vai apresentar estas chaves dos nossos relacionamentos, né? Então eu estou muito feliz mesmo de estar aqui compartilhando com você tudo isso que eu aprendi, tudo que eu encontrei na vida. E uma das coisas que meus alunos falam, que gostam muito do meu jeito de ensinar, seria como se eu estudo, aprendo aquilo e coloco de uma forma muito fácil e acessível para que você já saia praticando. Adoro pesquisar o ser humano, adoro estudar e aprender. Estamos aqui a serviço. E dentro desta caminhada sobre os relacionamentos, né, nós aprendemos que a maior ilusão da nossa vida, acho que foi o maior insight que eu tive, assim, sério, é assim, a gente não muda ninguém, não muda ninguém. E eu tinha uma ilusão que se eu fizesse um plano bem feito, declarasse que eu queria, né,
E que a minha vida ia seguir certinho os passos, né? Quando a gente aprendia a fazer aquelas linhas do tempo, imaginava o futuro. E aí a gente vai aprendendo que sim, isso é super importante, porém, quando depende do outro, de mim eu dou conta, mas quando depende do outro, aí vem a maior ilusão. Ia ser tão fácil, né? Pega o marido, abre a cabeça, põe tudo que eu queria, como deve ser o nosso relacionamento e pronto, tá pronto, vida feliz, né? Pega os filhos, abre a cabecinha, programa bem certinho e seguem a vida do jeito que eu queria. Vai lá para a equipe de trabalho, treina certinho, arruma, planeja, pá. É assim que acontece? É assim que acontecem os nossos relacionamentos? É assim? É isso que acontece na nossa vida? Me conta. Não é assim. Não é. Né? Cada um tem a sua história. Então, nós não mudamos ninguém. Isso é uma grande ilusão. O que acontece é que nós, sim, podemos mudar a nós mesmos. Vamos ver, pegue, por exemplo, assim, algo que você está desejando, que você está querendo mudar. Sei lá, fazer uma dieta, uma alimentação saudável, criar novos hábitos, novas formas de pensamento, né? Ter o hábito da leitura, uma coisa que você não tenha. Como já não é fácil criar um padrão que a gente quer, que a gente deseja, imagine a ilusão de querer mudar outro. Então, realmente, a gente tem que aprender a nos relacionar, né? Vamos aprender a nos relacionar. E essa história, para eu aprender a me relacionar com o outro, começa em mim. Começa em mim. Eu aprendo primeiro a me conhecer, a me relacionar comigo mesmo, a transformar eu na minha melhor companhia. E aí sim os outros têm chance de um melhor relacionamento comigo e eu com eles. Este é um estudo que ele diz assim, é para os adultos, é para quem já quer tomar a vida nas próprias mãos. Né? E nós vamos falar sobre isso, sobre esse desenvolvimento, sobre esta potência de quando a gente toma a vida nas próprias mãos. Tá pronto? Continuamos. Então, eu vou contar um pouquinho aqui da onde que surgiu todo este saber. Né? Eu sou apaixonada e vejo a eficiência do saber sistêmico, que tem uma base fenomenológica, que observa a vida como é. E quando nós observamos a vida como é, a gente aprende a primeira coisa a concordar, a tomar a vida, a tomar a história no certo e no errado. Sair da ilusão que deveria ser como nós queríamos. Sair daquela pessoa desiludida. É bom se desiludir. Aqui nós vamos nos desiludir um pouco, sinto muito. Porque a ilusão é como eu imaginei que deveria ser. E este saber ensina a gente a ver o que é. A ver como é a vida. Nós vemos o fato, o fenômeno. E a partir daqui a gente aprende. E isto é algo para quem já está na maturidade da sua vida, no lado adulto, né? É quando a gente assume a vida por mim, isso é quando eu estou no meu adulto, né? E este saber partiu das constelações familiares que Bert Hellinger apresentou para o mundo. E as constelações familiares geraram um saber, né, através de tantas observações, através de tantos movimentos que levaram à cura, a um relacionamento equilibrado, a uma leveza em viver. Lá nós aprendemos, através das constelações familiares, que nós não herdamos apenas a cor dos olhos, a cor da pele, do cabelo, né? Talvez alguma doença, quando nós vamos no médico e apresenta uma diabetes, a primeira coisa que o médico pergunta é se tem mais alguém que tem esse sintoma na família. Nós aprendemos que nós herdamos muito mais do que fatores físicos e as doenças. Nós herdamos toda a história.
nós herdamos os talentos. Tudo aquilo que foi bem feito, tudo aquilo que você gosta de fazer bem feito e fácil, alguém algum dia já fez. Nem para mim, para minhas irmãs, na nossa família, é algo muito simples cozinhar. Todos gostam de cozinhar. Todos cozinham de uma forma fácil, não tem sofrimento, né? E olhando para a nossa história, nós temos várias pessoas que gostam de cozinhar. A minha mãe cozinha muito bem, a avó dela era banqueteira, ela fazia banquetes, festas, pense, há quase 90 anos atrás, né? Então é algo que vem aqui para esta família, é fácil cozinhar. Nós herdamos as facilidades e também as dificuldades. Tudo que ficou lá atrás em aberto, que ficaram pendências nos relacionamentos, alguém algum dia pode querer cumprir aquela história. E aqui é o que nós chamamos de emaranhamentos. É quando nós saímos do nosso lugar de filho, de neto, de bisneto e vamos lá. Nós nos deslocamos e vamos lá querer cumprir aquela história. E nós trazemos aquela história, aquela realidade para a gente. Tudo aquilo que é desproporcional, por exemplo, uma pessoa tem um medo. E este medo não faz muito sentido pela história atual dela. Alguém, algum dia, em alguma época, aquilo foi verdade. Então, isto nós trazemos no nosso DNA, tanto as bênçãos quanto o que ficou em aberto. As constelações familiares trazem isso à tona e isso gera um saber, que é o que nós vamos compartilhar aqui. Sabendo disso, nós desenvolvemos uma postura, um saber perante a vida, que ele nos coloca num lugar que nos dá muita liberdade e uma autoridade para nos relacionarmos com a nossa família, com as nossas relações de trabalho, né, com os nossos amigos. Então, estas leis, que são as chaves dos nossos relacionamentos, nós vamos estudar aqui, uma por uma. Então, Bert Hellinger, um alemão, que ele morreu com 95 anos. Eu tive a honra e a graça de participar da festa de 90 anos dele. Eu fui até a Alemanha para o evento que teve e foi assim uma bênção beber da fonte, né? Eu estive por duas vezes seguidas, em 2015 e 2016, nesse Hellinger Camp em Bad Reichenhall, lá na Alemanha, por dias estudando com ele, e estudei várias vezes. Quando eu já estava, ele chegou no Brasil, a primeira vez que ele apresentou, me falaram que foi em 2007. Né? E em 2010 eu já consegui encontrá-lo no Brasil e fazer o primeiro evento que teve aqui em Curitiba. Então eu tive a oportunidade de beber da fonte, de receber as bênçãos do mestre, mesmo assim, porque eu acho que é uma bênção eu poder ter estudado com ele. Então ele é um alemão, foi padre e ele foi um missionário lá na África do Sul. E lá ele foi morar na tribo dos Zulus, na tribo onde, lembra na Copa, nós ficamos sabendo, vimos algumas coisas desta tribo, né? Então eles tinham um comportamento que chamou muito a atenção do Bert Hellinger. E ele imaginava assim, ele ficou pensando como que eles vivendo com tanta pobreza, com tanta escassez, viviam tão felizes. E ele vinha de uma Europa reconstruída pós-guerra, cheia de recursos, e via uma grande tristeza lá, né? E ele percebeu, a primeira coisa que ele percebeu nesta convivência de uma tribo, é que quando eles se encontravam, as pessoas se encontravam e falavam na língua deles lá, alguma coisa, né? E sorriam, e paravam, e se olhavam, e seguiam adiante. E depois ele foi pesquisar o que é que essas pessoas falam. Resumidamente, eles falariam um diálogo assim: olá, eu vejo você, né? E ele diz: eu também te vejo. E ele respondia: e eu ainda estou vivo. Ai, que bom, eu ainda estou vivo. E eles continuavam. E aquilo chamou muita atenção: olha só, eu vejo você. Eles paravam
para olhar, um nível de presença incrível, né? E ele foi vendo, e ali começou, ele já era um especialista em dinâmicas de grupo, e ele começou a estudar, ele começou a ter insights, e com seus 50 anos de idade, ele apresentou, né, para o mundo as constelações familiares e começou toda uma história de estudos e de uma evolução até a sua morte. Então, 45 anos, né? Ele trabalhou até os últimos 6 meses intensamente, publicando, escrevendo, e dizem que ele tem muito material para nos entregar, que ele deixou pronto, que nós ainda não estamos talvez tão prontos para receber, né? Coisas que ele apresentou e acessou para nós. Então, Bert Hellinger traz para nós, apresenta ao mundo as constelações familiares. E através delas, nós temos um grande saber para a nossa vida. E os pesquisadores já foram atrás de evidências. A neurociência trouxe um estudo interessantíssimo que vem falar disso que eu estou falando, que a gente traz, né, que a gente herda. Eles fizeram uma experiência assim, pegaram um ratinho e colocaram o ratinho numa jaulinha. E nessa jaulinha eles davam choque e ao mesmo tempo soltavam um cheirinho de flor de cerejeira. Quem conhece a flor de cerejeira sabe que é um cheirinho muito suave, muito sutil, quase que imperceptível, né? Ele é algo bem próprio desta flor. Se você nunca sentiu esse cheiro, né? Não sabe o que é. Enfim, o ratinho levava o choquinho, sentia, soltava o cheiro e ele tremia e se escondia na toquinha lá. E foram assim, várias vezes este rato recebia o choque, soltava o cheirinho e o ratinho se escondia. Várias e várias e várias vezes. Até que esse rato tem filhinhos. E o filho dele nunca mais recebeu choque. Mas toda vez que lá na experiência eles soltavam o cheirinho da flor de cerejeira, o ratinho tremia e se escondia na toquinha. Toda vez. E o filho dele também. Soltava o cheirinho da flor de cerejeira, o filho dele nunca levou choque. O neto dele nunca levou choque. Mas ele sentia o cheiro da flor da cerejeira, tremia de medo, disparava o coraçãozinho e ele se escondia lá na toquinha. Sabe por quantas gerações? 7 gerações. E aí eles interromperam as pesquisas. Não se sabe ainda quantas iam para diante. Percebe então? Talvez a gente nunca receba o choque. Talvez a gente passe a vida inteira sem sentir o cheiro da flor de cerejeira e não vai desencadear o taquicardia, o medo e querer se esconder. Mas o neto, sim, sente o cheirinho da flor de cerejeira. Acontece um estímulo que estava junto àquele trauma inicial, aonde isso foi verdade, e desencadeia lá de dentro toda aquela dor. Então, às vezes a vida está indo muito bem, dali a pouco aciona alguma coisa, um padrão de medo, um susto, uma morte, uma idade da determinada família, uma data, né? E aquilo desencadeia toda uma história que está lá dentro da gente, que não está fora. E ela se torna desproporcional. Que nem uma pessoa que tem um medo de altura, né? Mas ela nunca sofreu um trauma disso. E aí quando ela vai para a constelação familiar, vai para a sua pesquisa da sua história, ela fica sabendo que lá seus ancestrais que vieram da Europa, morreu um filho e esta mãe e este pai tiveram que jogar este bebê no mar. Ou então, eu já atendi uma pessoa que ela tinha muitos problemas de vertigem e foi lá para a história onde uma pessoa, um ancestral dela, quase morreu de enjoo na travessia. Quase morreu de enjoo. E aqui desencadeou uma história de vertigem. Entende? Então, quem é que nós somos? Quem sou eu? Eu sou meu pai, minha mãe e algo a mais. Quem é meu pai? É o pai e a mãe dele e algo a mais. Quem é a minha mãe? É o pai e a mãe dela e algo a mais, meus avós. Quem são os meus avós? São os pais deles e os pais deles, né?
os meus bisavós, os pais dos meus bisavós e toda a história. Quanta gente aqui! Sangue de quantos correm nestas veias? Então eu recebi a vida através dos meus pais, que receberam através dos pais deles, e assim a vida vem sendo passada adiante. E traz também a história que essa vida viveu em cada um e chega até mim. Então eu sou toda esta história. Ela está lá e está aqui. E quando eu me dou conta disso, eu fico imaginando quanto esta vida já custou, por quantos ela já sobreviveu, quanta história. E este saber nos abre para acessar tudo isso. Porém, nós temos uma característica de querer excluir o que é ruim, o que é pesado, o que foi feio. Não tem como. É como se a gente quisesse eliminar metade da nossa existência, não tem como. Aqui a gente aprende a olhar para o fácil e para o difícil, para o bonito, para o feio. E do nosso lugar, só nos resta falar, sim, esta é a minha história. Esta é uma postura que traz leveza, que traz centro. Sabe, eu fico pensando, com tudo o que eu aprendi, o quanto isso já beneficiou a minha vida. Eu acho que se eu não soubesse o que eu sei, o que eu aprendi, o que eu busquei, tantos cursos, terapias, eu acho que eu teria passado por dificuldades que eu passei por dificuldades. Não vou dizer que não passei, passei por muitas, mas o quanto este saber nos dá possibilidade de resolução dos conflitos, das dores, dos traumas. E também, às vezes, por saber disso, nós nunca saberemos o que deixamos de criar na nossa vida, porque traz muita bênção, traz muita cura. E bem-vinda, então, para este conhecimento maravilhoso que chega hoje para você. E este saber, como diz o professor José Hermógenes, ele nos tira da normose. Sabe, a doença de ser normal, de fazer o que todo mundo faz, do jeito que faz. O que é normal? Normal é aquilo que é feito por uma maioria de pessoas, mas nem sempre é o mais saudável, é o mais educado, é o mais polido, é o mais correto, né? Simplesmente é normal. Então a gente consegue dar um passo adiante. Começa a ser resolução para os nossos problemas, para os nossos relacionamentos e para os relacionamentos que nos envolvem, né? Eu vou chamar aqui alunos meus que já se abriram para este saber e eles vão compartilhar um pouquinho do tanto que eles já aprenderam. Conheça eles. Eu vivia num círculo vicioso, como eu fazia, nossa, fazia tudo e mais um pouco por mim, por todos, e não chegava uma abundância, não chegava uma prosperidade financeira e também eu não me sentia completa, tinha algo que faltava de fato, mas eu não tinha uma compreensão do que era. E não tem palavras, não existe, depois o que tu fez? Não, eu não fiz nada, eu segui e aquilo mudou aqui dentro. E aí começou a vir, né, aí tipo, coisas que, né, em todos, seja de família, aquela coisa que às vezes a gente não se percebe, que a gente não está no lugar certo, de ocupar o nosso lugar, de que, por vezes, eu sempre achei que eu tinha que ajudar meus pais, né, eu fui entender tudo isso depois, tipo, eu sempre achei que eu tinha que ajudar minha mãe, eu fiz isso por muito tempo, né? Até eu compreendi que ela é a maior. Até me emociona, de tanta coisa que a gente viveu junto e que eu superei com a sua ajuda.
com a ajuda dos cursos, e que nem você sempre fala, esses cursos são para os fortes, não para qualquer pessoa, porque é difícil você saber que você tem que mudar, você saber que você tem feridas para tratar, para curar, mas às vezes a gente vai empurrando para baixo do tapete e vai vivendo uma vida só de ilusão. Então, a hora que eu decidi, não, eu quero mudar, quero ser diferente, quero fazer diferente. Que foi o melhor curso que eu já fiz até hoje. Foi o curso assim que me acrescentou, que me clareou e que me fez crescer mesmo, né? Em todos os âmbitos, em todas as áreas ali, né? Eu era uma pessoa assim, extremamente agitada, fazia tudo, queria tudo para ontem, não pensava, não sabe, assim, aquela pessoa que parece um furacão. Eu não tenho nem como mensurar a diferença que fez na minha vida. Aquela pessoa que entrou lá insegura, frustrada, infeliz, que buscava tudo nos outros e não olhava para si mesma, que não se amava, que não se respeitava, sabe? Para essa pessoa que está aqui hoje na tua frente falando com você, que é uma pessoa que amadureceu, que hoje entende o valor de se amar, de se respeitar, de se colocar em primeiro lugar, porque a gente tem que estar bem consigo mesmo para depois até cuidar dos outros, né? Se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não vou conseguir cuidar do meu filho, não vou conseguir fazer as coisas do meu trabalho. O Círculos é um curso aqui, né? Não é aqui. E isso é muito verdadeiro, né? Como eu falei no começo da minha fala, é um curso para ser vivenciado, né? Vivido, curtido, sentido, emocionado, chorado, rido, enfim, é bem legal. E analisando algumas situações, eu já cheguei a pensar que eu fui arrogante muitas vezes, em muitas situações, que eu não estava no meu lugar de terceiro filho. Eu estava lá, no primeiro, querendo direcionar as coisas, e a gente se pega, né, em muitas situações assim. E sem esse conhecimento, como é que eu saberia que eu deveria fazer diferente, né? Então, é muito esclarecedor para mim. Todo esse conhecimento é muito esclarecedor e muito palpável, porque é a realidade. Então, quando nós entendemos a nossa história, cada vez que nós acessamos parte da nossa história, a gente vai completando como se fosse um quebra-cabeça. Sabe aquela pedrinha, aquela pecinha que faltava e você põe aquela peça e a figura se abre, se mostra e se revela algo para você? É isso quando nós nos abrimos para a nossa história, sem julgamento, que é a grande postura. Olhamos para o que é. Quando nós olhamos para essa história numa postura de não julgar, nós liberamos o nosso futuro. A história deixa de ser um fardo. Nós simplesmente deixamos ela em paz, do jeito que é. A história, sim, a nossa história atua sobre nós. E o futuro também. Eu percebo isso claramente quando pessoas decidem virar uma chave, se melhorar. É claramente para mim o futuro melhor, pedindo que aconteça essa transformação agora. Fica tudo muito claro. Então agora nós temos esta chance, olhando para a nossa história, melhorar, abrir o futuro. E eu tenho certeza que o teu futuro também está pedindo isso, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história, vocês vão entender como que isso assim é fato, né? Fazem uns 5 anos, todo o verão, janeiro, final de dezembro e janeiro, o meu pai começava com umas escamações na pele, começava a inchar, inflamar, foi diagnosticado com psoríase. Porém, aquilo estava além de uma doença diagnosticada, assim, ela estava repetindo, porque era só neste mês. Daí nós fomos ver, será que seria do sol?
da praia, uma vez que a gente estava na praia, seria da areia. O que será que desencadeou? Né? Estava no 3º ano que repetia nesta fase do ano este sintoma. E além dela, ela ficava ali o ano inteiro, né, descamava e tal, mas em janeiro ela inflamava, ele ficava todo inchadinho, o pé ficava redondo assim, vermelho, vermelho, sabe, quase que o corpo todo, aquilo ia crescendo, ficava inchado e vermelho, né, o rosto, aquelas bochechas vermelhas. E aí a minha professora estava aqui, a professora Linda, ela trabalhava comigo logo, né? E eu falei, Linda, você me ajuda? O meu pai aceitou fazer uma constelação familiar, você atende ele? E ela constelou o meu pai, este sintoma. E este sintoma se apresentou da determinada forma na constelação familiar. Ela colocou a constelação, usou bonequinhos e viu que este sintoma olhava para a história do avô do meu pai, o pai da mãe, o meu bisavô, por parte de pai, da mãe dele, da minha avó, o pai da minha avó, né? E ele era ele era alemão, e na Primeira Guerra, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, ele trabalhava para o governo de Berlim e ele era arquiteto, ele era um construtor na época. E ele estava fazendo uma obra para o governo em São Petersburgo, na Rússia. E explodiu a Primeira Guerra Mundial. O que acontece? Né? Como os países guerrearam entre si, Rússia e Alemanha, todos os alemães que estavam lá na Rússia ficaram como prisioneiros de guerra, né, dos russos. E ele ficou por 6 anos como prisioneiro lá na Sibéria. O que é que acontece lá na Sibéria? Em janeiro, dezembro, inverno, terrível, terrível. E acontece muito queimadura de frio. Exatamente os sintomas, se você visse meu pai na foto, sem saber aonde ele morava, era como se ele tivesse todo queimado de frio. Estão entendendo o que acontece? Olha só, algo nele olhou para aquela história naquela fase da vida. Interessante. E depois disso, né, quando foi identificado na constelação Memórias de Queimadura de Frio, eu falei, eu quero saber mais da história dele, porque eu já aqui como uma consteladora, aquela história ainda para mim não era conhecida. E quando eu fui, acho que foi na segunda vez, 2016, quando eu voltei lá para a Alemanha, né? A cidadezinha onde o Bert dava os cursos fica bem no sul da Alemanha, na fronteira da Áustria. E o meu bisavô estudava onde? Na escola de Viena. Eu peguei um trem, achei um tradutor, escrevi para uma agência de turismo lá da Áustria, pedindo um tradutor que me acompanhasse nessa pesquisa, que eu queria descobrir aonde meu avô tinha estudado, que eu sabia que era na Universidade de Belas Artes de Viena, antes de 1900. Achei um senhor, logo veio um e-mail e ele falou, sim, tem uma pessoa que vai ter um prazer de lhe conduzir nesta pesquisa. É um austríaco, o senhor Peter, e ele ficou muito feliz em te atender porque ele se chama Peter Lenz, é o sobrenome do meu pai. E ele quase fez o trabalho de graça, né? Eles têm esta disposição assim incrível. Então ele me apanhou lá na estação de trem de Viena e fizemos 2 dias, né, de tour, e num desses dias nós fomos até a Escola de Belas Artes de Viena. Ele conversou, ele explicou, eles são muito gentis, pessoas polidas, educadas, eles traziam aqueles carrinhos, aqueles livros enormes, né? E nós, então, pesquisamos, eu queria saber que ano que meu avô tinha estudado nessa universidade, que só de 1900 para diante eles tinham digitalizados. Antes não, eu fui lá, peguei os livros mesmo. Porém, nós encontramos 2, Joseph Weigel, com o mesmo nome. Então eu não sabia o nome dos pais dele, então ficou em aberto qual seria o meu bisavô. Você veja, olha como a história vai atuando. Depois eu fui fechando o quebra-cabeça, né? 1 ano antes,
lá nos estudos na Alemanha. Então, quando eu faço de tudo, né? Eu fazia de tudo, eu chegava muito cedo nas aulas para conseguir sentar bem, quanto mais perto do palco, melhor. E um dia eu vi uma cadeirinha vazia lá, acho que na terceira ou na quarta fila, e eu fui lá bem quietinha, pedindo com licença, e sentei lá, e estava com o fone, né, que nós tínhamos tradução simultânea. A hora que eu sentei, em volta de mim tinham russos. Eu sentei no meio de um grupo de russos. E era aquela falação, e eu fui sentindo um medo. Eu fui me encolhendo na cadeira, eu falei, eu vou levantar daqui. Quando eu quis levantar, começou o evento, eu tive que ficar lá. E logo nós fizemos uma meditação do início do evento. E logo eu entendi a origem daquele meu medo. Quando meu bisavô estava lá na Sibéria, como prisioneiro de guerra, a minha avó, que tinha mais uma irmã, e a mãe, eram 3 mulheres que ficaram na Alemanha, todas as noites elas se ajoelhavam e rezavam, implorando que Deus cuidasse dele e que os russos não fizessem mal ao meu bisavô. Eu nunca tinha escutado pessoas russas falando no meu ouvido, e aquela voz desencadeou em mim aquele medo, o medo da minha avó. Tudo conectado. Percebem como aqui eu senti claramente aquela memória atuando, da onde que saiu tanto medo? Eu sou uma pessoa assim que... Tem um amigo meu que me chama de relações públicas, que eu chego, eu converso, eu sou aquela que sento no consultório médico e já começo a conversar com todo mundo que está lá. É meu jeito de ser, minha comunicação. E assim, você veja, ali eu senti medo. E depois, é claro, eu fiquei muito amiga de uma russa. Até hoje nós nos comunicamos nas redes sociais. Olha só como é importante este saber, como é rico. E aí eu fiz outro link, logo quando eu fui prestar vestibular, no século passado ainda, né? Eu queria fazer arquitetura porque eu gostava de desenhar. E só tinha 2 universidades no sul do Brasil, ou em Curitiba, na Federal do Paraná, ou em São Leopoldo. Meus pais, não, você não vai para São Leopoldo, é muito longe, tenta fazer vestibular na Federal. Passei na prévia, mas é claro que saindo do interior, indo para Curitiba, tinha 40 vagas para o sul inteiro. Não passei, é claro, era mega, hiper concorrido, era um dos cursos mais concorridos na época. Era medicina e arquitetura, assim, estava na moda na época, né? Não passei. E aí, realmente, na verdade, eu acho que eu não sabia, eu acho tão cedo, né? A gente decidia lá, eu tinha 17 anos, decidir o que vai ser o resto da vida. Eu acho muito cedo mesmo, enfim. Não sabia muito o que eu queria, daí... Prestei vestibular para rezava acho que para cada santo, assim. Aí passei em algumas coisas lá, e aí a minha mãe chegou e falou assim, Fernanda, abriu uma universidade nova aqui em Porto União, o curso de serviço social, e eu gosto de lidar com pessoas, sempre gostei de me relacionar, de estar em grupo, e li um pouquinho sobre ele, conheci uma pessoa, e sim, eu resolvi, então, voltar para cá, ficar com meus pais, tinha umas coisas que eu não gostava muito de ficar lá em Curitiba, e aí eu fiz a faculdade de serviço social, né, e trabalhava com o meu pai, na empresa dele, na mesma época, que acho que foi a minha grande faculdade. Eu aprendi muita coisa lá. Nunca deixe de trabalhar com seus pais, eu acho que é a maior escola, né? E depois, como eu gostava muito do serviço social e da empresa, né, meu pai é empresário, é da indústria, logo eu encontrei a Rony, uma querida assistente social do SESI da época, e eu fui lá, vou fazer estágio com ela, e lá eu me achei, porque era a época do boom. Eu peguei bem o comecinho, a gente começou a treinar pessoas na empresa, eram as primeiras reuniões em grupo para trazer, apontar problemas, isso não existia, para vocês terem ideias. Nós trabalhávamos, por exemplo, assim, para conseguir ter um banheiro limpo num chão de fábrica, porque não existia mal um banheiro. Então a gente começou lá do começo a trabalhar em grupos, em melhorias, as primeiras técnicas de qualidade total e desenvolvimento de equipe. E assim a gente foi aprendendo, e eu fui sempre gostando muito de relacionar. E resolvi fazer uma pós de qualidade e produtividade, e logo na sequência comecei a estudar dinâmicas de grupo na sociedade brasileira. E lá eu falei, é isso, eu amo trabalhar em grupos. Assim como o Bert Hellinger também começou com dinâmicas de grupo, depois eu soube, olha só, também fiz este caminho,
né? E aí eu gostava muito de trabalhar com pessoas, com treinamentos, porém lá nas fábricas, a maior dificuldade que a gente encontrava era assim, às vezes um gerente nos contratava e o dono da fábrica era contra e boicotava e achava um absurdo gastar, investir, por exemplo, em banheiro limpo ou em um quadro para a gente fazer escala de serviço, era meio complicado no começo. E tinham outros que os donos queriam e a gerência não queria, e alguns funcionários queriam e outros iam emburrado, que daí iam perder a hora, que iam ter que trabalhar. Não era fácil. E aí eu resolvi então fazer assim, eu quero ensinar, quem quer aprender? Não adianta, eu me desiludi. Não adianta, eu via toda empolgada e vai ser melhor para vocês, mas eles não queriam. Não adianta, a gente tem que saber a hora certa, né? Eu era muito jovem, só tinha uma grande empolgação e motivação e eu via um mundo maravilhoso e queria levar lá, porém poucos queriam saber dele, né? Eu falei, então eu só vou ensinar para quem quer saber. Tomei esta decisão. E aí eu estava lendo um livro do Deepak Chopra, o livro Prosperidade. E lá nesse livro tinha uma pergunta assim, o que é que você ama fazer? Ele falava sobre carreira, profissão. O que é que você ama fazer? O que é que você ama fazer? Como que você pode colocar isto a serviço da humanidade para que mais pessoas se beneficiem disso que você ama? E como que você pode ainda ganhar dinheiro com isso? Eu falei, eu amo estudar. Eu amo fazer curso. Me chamo até de cursenta. E eu amo ensinar. O que eu aprendo depois compartilhar. Eu falei, então eu vou abrir uma empresa de cursos para quem quer aprender. Então eu abri a Humanitas em 2000 e a Humanitas já vai, né, para 21 anos ela já é maior de idade. E a Humanitas é um espaço de desenvolvimento pessoal. E lá eu trouxe pessoas incríveis, eu comecei produzindo cursos, eu continuava com treinamentos em empresa, não, pense os treinamentos que eu dava. Chegava no comércio, sabe a primeira coisa que a gente treinava? Atender telefone. Porque as pessoas atendiam, alô, então daí a gente ensinava, não, você vai atender assim. Humanitas, Fernanda, bom dia, em que posso ajudá-la? Era o desafio conseguir que alguém destravasse e atendesse dessa forma cordial. Hoje já é de praxe, né? Mas nós pegamos bem esta virada, né? Era telefone de rodinha ainda, de teclinha. E nós começamos lá esse treinamento no comércio, pensa só, lembrei dessa história agora. E lá na Humanitas eu trouxe muitas pessoas, eu sempre fui muito abençoada de ter pessoas incríveis que Deus colocava na minha vida. Então eu comecei trazendo Olinda Guedes, nós formamos várias turmas na programação neurolinguística, practitioners, master, trainers, era incrível, a gente fazia até caminhada sobre brasas, a gente tem uma história incrível. Por mais de 6 anos ela vinha para cá, eu organizava os grupos e ela ensinava. E vieram outros profissionais maravilhosos, como a doutora Edmeia Freitas, que vinha lá do Rio. Ela era parceira do Roberto Chiniachique na época. Alguém talvez aqui lembre comigo de quem eu estou falando. Veio a Mariane Scheffner, veio a Mucan, que era incrível. A Mucan abençoou muito a Humanitas com o trabalho dela. Então eu trouxe muita gente boa. E Olinda fez a primeira formação dela, da vida dela, aqui na nossa cidade. Eu organizei o grupo e ela formou a primeira turma de consteladores. E ela vinha, atendia as pessoas, ela me dizia assim, eu tinha que inscrever 10 pessoas para constelar. E até que um dia, não deu, teve 8 pessoas inscritas. E ela olhou para mim e disse assim, eu não vou, faça você. E eu disse, como eu? Fernanda, você atende. E eu falei, sério? Ela disse, sério, você está pronta. E lá começou. E quando o cliente chega para nós, é que a gente dá conta. E assim eu comecei a atuar como uma consteladora. Então, os nossos relacionamentos, eles obedecem a ordens que conduzem toda a nossa vida, né? Então, existem leis que regem os nossos relacionamentos. Estas leis, Bert Hellinger chamou de as leis do amor, ou as ordens do amor. A tradução do alemão colocaria mais as ordens do amor, ficaria
uma tradução mais próxima, né? Então, o nosso sistema familiar, nós precisamos saber que ele tem uma grande alma, onde todos fazem parte, todos pertencem, e esta alma não aceita ser retalhada, esquecida, diminuída. Ela é do tamanho que é, com todos que pertencem, né? Por exemplo, assim, não existe ex-pai, não existe ex-mãe, não existe mãe solteira. Esta mãe tem, esta criança tem um pai. Não existe. Não existe ex-irmão, é para sempre. Então, esta é a grande alma do sistema. E leis regem esta alma, este relacionamento. E quando elas não são observadas, traz dor e sofrimento para o momento que aconteceu, ou então fica em aberto. E mais tarde, pessoas que pertencem a este sistema por um grande amor, que a gente chama um amor louco e cego, resolve cumprir aquela história que não é dela. Os emaranhamentos começam aí, né? Nós pertencemos a esta grande alma, né? Eu sou meu pai, minha mãe, meus pais, tudo vem junto. Eu não estou sozinha, estamos completamente interconectados, vivos e mortos. Sempre é um vínculo eterno. E estas leis dos relacionamentos, essas 3 ordens do amor, regem a vida. Estas leis, gente, que são as chaves que você vai aprender nestas aulas, elas têm precedência até no amor. Tem um livro do Bert que diz: só amor não basta. Até o amor está sujeito a estas leis. E quando nós conhecemos estas leis e aplicamos à vida, o amor dá certo. E quando nós violamos esta lei, até o amor maior fracassa, né? Nós vamos falar aqui da primeira lei que eu apresento para vocês. A primeira chave, que quando nós acessamos esta lei, nós nos abrimos para ela e aprendemos a respeitá-la, abre um acesso, abre uma porta para fazermos a travessia. A lei dos nossos relacionamentos, que chama ordem. Então, existe uma ordem na nossa família, ou uma hierarquia. E esta lei, ela se dá por ordem de precedência. Aquele que chegou primeiro tem precedência a quem vem depois. Simples, pai e mãe e filhos. Pai e mãe, rei e rainha. Filhos, príncipe e princesinha. Esta é a ordem. O que acontece quando os filhos são tratados como reizinhos? Eles ficam maiores. E quem é que pode? Quando a gente diz, né, esta criança tem um rei na barriga. Fica muito difícil essa convivência, se perde a ordem, se perde o respeito. Então existe esta ordem que é natural, que equilibra e que a vida flui do maior para o menor. É assim que a vida chega na sua plenitude para nós. Quando alguém se opõe, se tornando maior perante os seus pais, seus avós ou a sua história, é como se represasse o rio da vida. E ali não flui a vida, ela flui do maior para o menor. Um exemplo disso, por exemplo, mãe e pai e filho. Talvez esse casal acontece algo e eles se separam. E a mãe quer voltar, resgatar algo da sua juventude e acha o máximo que ela começa a sair com a filha para a balada e adora, que todo mundo diz, nossa, parecem irmãs, olha que linda. O que é que acontece ali com esta jovem? Ela fica sem mãe e logo entra em uma depressão, porque ela perdeu a mãe. Pai e mãe, esta é a ordem,
são pai e mãe, não são amigos de filho. Isso perde. Sim, o que acontece? Nós, enquanto filhos, contamos tudo para nossos pais, pedimos conselho. É diferente de quando pai e mãe não se aconselham com o filho. Pai e mãe se aconselham com os irmãos, com os pais, com o terapeuta, com o médico, com o padre, com o pastor. Entendem? É demais para um filho quando ele tem que resolver conflitos do pai e da mãe. Começam aí os sofrimentos por romper a lei da ordem. E a ordem é sempre essa: maior tem precedência a quem vem depois. No nosso lugar, quando eu estou no meu lugar de filha, eu tenho sucesso. Mesmo que mais tarde meus pais adoeçam e eu seja uma doutora e meus pais estão na cama, ou tem às vezes uma doença, estão usando fraldas, e eu estou lá, eu sempre vou ser menor e meu pai é maior. Eu posso até saber mais, e eu digo: pai e mãe, por honra a vocês, eu cresci, eu faço algumas coisas até melhor, porém sempre menor. Esta é a chave da ordem. Nós precisamos trazer ordem para a nossa vida. A ordem traz progresso, a ordem traz saúde e a ordem traz harmonia para os relacionamentos de família. Ela atua o tempo todo. O tempo todo. Quando alguém reclama da sua empresa que tem uma desordem, né, nós logo olhamos para a ordem, porque nas empresas também, né, aquele que chega primeiro tem precedência àquele que chega depois. Por exemplo, numa empresa, é contratado um engenheiro cheio de ideias, cheio de planos, estudos internacionais, e vai revolucionar esta empresa que já tem funcionários de 15, 20 anos. Qual que é uma postura quando ele sabe da lei da ordem que ele chegue e que beneficia o sucesso desse projeto lá na empresa? Se ele chega assim: eu sei, eu sou o bom, isso eu estou falando de postura interna, não precisa nem declarar, nós sentimos isso, não é? Então, se ele chega: eu sei, eu sou bom, todos precisam de mim, senão esta empresa vai falir. O que é que vai acontecer com ele? Ele vai ter chance de apresentar e executar este projeto? Ele vai ser mega boicotado. Mas se ele chega: olá, ele se apresenta, eu tenho todo esse saber e eu quero saber como que eu posso apresentar para vocês e beneficiar vocês de alguma forma com o que eu sei. Está aqui as minhas ideias. Percebem a diferença? Está no corpo. Está no corpo. A gente sente. O nosso corpo reage além das ideias, além dos pensamentos, quando qualquer uma destas 3 leis não são obedecidas. E as chaves que giram a porta para um relacionamento leve é esta: quando eu vou para o meu lugar, começando para o meu lugar de filho. Olha aqui para o teu pai e para a tua mãe, e olha para o teu corpo. Traz seus pais aqui na frente, imagine ali, atrás do computador, atrás do celular, do teu tablet. Imagine seu pai e sua mãe. Como que seu corpo fica quando você olha para eles? Ele fica tenso, ele quer encolher, ele fica triste, ele quer se retirar, ou ele fica bem? O teu corpo sorri, tem gratidão? Aqui você já começa uma investigação das feridas que precisam ser curadas. E através da ordem, do lugar, você pode curar muito. Independente, pai e mãe, bonito ou feio, fácil ou difícil, presente ou ausente, eles te deram a vida. Este pai e esta mãe não tem outro. Meu pai, minha mãe. E eu venho para o meu lugar de filho. Então visualize seus pais. E sem ideias, sem nada, sem reivindicações, talvez seja a primeira vez na tua vida que você olhe para eles e diga: pai e mãe, obrigado pela minha vida. Eu olho para eles com aquele olhar devocional que a criança tem, independente das historinhas, dos traumas, das dores. É meu pai e a minha mãe. E se não fosse esse homem,
esta mulher, eu não ia existir. E o bem maior eu recebi de vocês, a vida, a vida, a vida. Obrigada. E o meu queixo vai caindo em direção ao meu peito. E eu reverencio a minha vida. E percebo o que é que acontece dentro de você, no teu corpo. Retira os pensamentos. Retira os IC. Você só tem ali na frente um homem e uma mulher, seu pai e sua mãe, pessoas comuns. Bem comuns. Sim. Este é meu pai e esta é a minha mãe. Perceba como a tua respiração vai ficando mais leve, muito mais suave. Deixa isso chegar profundamente no seu coração. E suavemente você vai erguendo a sua cabeça. Perceba o seu corpo. Como que você fica quando você vem para o seu lugar de filho. A vida segue o fluxo do maior para o menor. Sempre assim, o que acontece quando algum dos pais, por alguma história, por alguma ferida, sai deste lugar, alguém preenche. E isto gera um emaranhamento para o sistema, uma sobrecarga para quem cumpre este lugar. Então, independente da história, aqui nos cabe sempre deixar o lugar de direito para cada um. Né? No nosso sistema familiar, né, quem pertence a esta alma do sistema? Eu, meu pai, minha mãe, os pais deles, né, os meus avós, meus bisavós, os meus irmãos, todos fazem parte. E eu tenho meu lugar em toda esta história, né? Então nós precisamos saber do meu lugar. E assim a vida flui, ela chega para nós. A ordem, gente, este princípio da ordem, esta chave, esta lei da ordem, ela é vivida no dia a dia. Ela se dá no dia a dia. Todos os dias de manhã nós podemos pensar, hoje eu agora, fazemos a nossa meditação de manhã. Estou aqui com o meu marido, com a minha esposa, nós somos iguais, né? Esta é uma relação que se dá entre iguais. Aí eu vou tomar um chimarrão com o meu pai, lá eu sou menor. E aí eu vou para o meu trabalho, tenho um trabalho de chefia, aqui eu sou maior, né? Menor perante os pais e igual com o parceiro, maior perante uma equipe, maior perante os filhos. Isto é a ordem vivida no dia a dia. Vivida no dia a dia, colocada em prática. E quando nós estamos fora de lugar, um filho que não respeita os pais, né, que ele se arroga perante os pais, o próprio filho não respeita este pai, esta mãe. Então sempre quando alguém reclama que não tem o respeito dos filhos, nós olhamos como que é você perante seus pais. Né? A história vai se repetindo. Né? Então esta ordem, ela atua o tempo todo na nossa vida. Né? Então, quero saber como é que está aí para você. Como é que foi essa experiência, esta aula? Verifica aqui. Qual é a parte que tocou, pegou? O que valeu a pena? Aqui. Escreva aqui nos comentários, me conta. E aproveite também, clica ali no sininho para me seguir, receber todas as aulas, todas as lives que nós produzimos. Curta esse vídeo, se inscreve no canal, né? Me siga aqui que você tem muitas coisas lindas, porque, uau, gente, anos de estudo e ainda tem muito para aprender, né? E agora estamos apenas começando essa partilha, temos uma longa história para frente, então não perca nada. E na próxima aula nós vamos continuar
esta jornada de cura, conhecendo mais uma lei. Esse é um processo construído passo a passo, né? Nós vamos conhecer a lei do pertencimento. Elas vão se elaborando, e aqui a gente vai aprendendo, vai se abrindo e ela vai fazendo muito sentido, né? Então nós vamos olhar para quem é que tanto pertence ao nosso sistema. Nós vamos continuar a olhar para estas ordens dos relacionamentos, estas leis que regem além da nossa vontade. Lembra quando eu falei lá no começo? Que bom seria se colocasse na cabeça da pessoa tudo o que eu queria? Não. Estas leis falam mais do que isso. E aí quando eu aprendo a me render a algo que é uou, que leveza, que gostoso, no meu lugar. A minha vida vem vindo para minhas mãos. E eu vou saindo da postura de vítima do destino. E vou começando a me empoderar perante a vida plena que eu recebi dos meus pais, que veio de tão longe, que tantos sobreviveram e chegou até mim. E aqui eu faço valer a pena tudo que foi às vezes tão difícil lá atrás. E em honra a vocês, todos que sobreviveram, eu fico bem e faço algo bom com a minha vida, em honra a cada um que está aqui dentro deste sangue. Quanta gente que tem aí, não é? Quanta gente que não tem aí. Então, te vejo na próxima aula. Chame mais pessoas, compartilhe, mande para os seus amigos, conte como que foi para você. Não adianta falar assim, faça isso que você precisa, não vai ver. Mas você diga assim, olha, eu assisti e tive esse insight, foi muito bom para mim. Eu acho que você vai gostar. Com carinho, assina e manda esse bilhetinho, um beijinho e um joinha. Nos vemos na próxima aula. Te espero lá.